Operação Presságio. Segunda fase da ação prende 4 pessoas, entre elas um ex-secretário municipal de Florianópolis. O preço do aluguel. Preço de aluguel de imóveis em Florianópolis supera a inflação. O emprego formal em Santa Catarina. Estado fecha o primeiro quadrimestre com a 4ª maior geração de vagas com carteira assinada do país. O primeiro registro do ano. São Joaquim registra a primeira ocorrência de neve no sul do país em 2024. Maio Verde. Nossos repórteres mostram os cuidados para evitar o glaucoma, a maior causa de cegueira irreversível entre os pacientes. Olá, uma boa noite para você. A gente começa o Band Cidade de hoje com a nova fase da Operação Presságio, deflagrada pela Polícia Civil. 4 pessoas foram presas nesta quarta-feira, entre elas o ex-secretário de Cultura, Turismo e Esporte da capital, Ed Pereira. Todos passaram por audiência de custódia nessa tarde e tiveram as prisões mantidas. A operação foi realizada por policiais da Delegacia de Crimes Ambientais e Crimes contra as Relações de Consumo da Diretoria de Investigação Criminal, DEIC, na manhã desta quarta-feira. Foram cumpridos 4 mandados de prisão preventiva e 9 de busca e apreensão nas cidades de Florianópolis, Palhoça e Balneário Camboriú. As investigações apontaram a existência de um esquema criminoso de desvio de dinheiro público e indícios de lavagem de dinheiro. Foram presos Edmilson Carlos Pereira Júnior, o Ed Pereira, ex-secretário de Turismo, Cultura e Esportes da capital. René Raul Justino, ex-diretor de projetos da Fundação Franklin Cascais. Kleber José Ferreira, ex-diretor da Liga das Escolas de Samba da capital e apontado como operador financeiro e braço direito de Ed. E Lucas da Rosa Fagundes, ex-funcionário terceirizado da Prefeitura de Florianópolis. A prisão preventiva do grupo foi autorizada pela Vara Criminal da Região Metropolitana da Comarca da Capital. Na decisão desta quarta-feira, o juiz Eleston Lissandro Canali justificou que já foi possível constatar indícios suficientes de autoria e materialidade dos crimes citados. As medidas investigativas se apoiam em supostos crimes de fraude à licitação, corrupção passiva e ativa, peculato, lavagem de dinheiro, emissão de notas fiscais frias e organização criminosa cometidos no âmbito da Prefeitura Municipal de Florianópolis, envolvendo, sobretudo, a Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Esporte. A defesa de Ed Pereira informou que o ex-secretário pretende prestar todos os esclarecimentos a partir do momento em que tiver conhecimento do conteúdo de toda a investigação. Já a defesa de René Justino disse que recebeu a notícia da prisão do cliente com resignação e preocupação, que a medida decorre da chamada teoria do fruto da árvore podre, ou seja, foi embasada em provas obtidas por meios ilícitos de forma arbitrária e ilegal. Os advogados também criticaram o que chamam de estado policialesco e alegaram razões políticas para a prisão dos investigados. De acordo com a polícia, o modus operandi utilizado pelos investigados apontam ainda que eles angariavam pessoas para atuar como laranjas, que constituíam MEI, microempreendedor individual, visando a emissão de notas fiscais fraudulentas sem a devida prestação de serviços e, posteriormente, efetuavam a devolução do valor para um dos investigados, que seria o operador financeiro do grupo criminoso. Esta é a segunda fase da Operação Presságio. No dia 18 de janeiro, a polícia cumpriu 24 mandados de busca e apreensão. A ação resultou no afastamento das funções de 2 secretários municipais de Florianópolis e de outros investigados por participação no esquema criminoso. Para falar deste assunto, eu converso agora com Cláudio Prisco Paraíso aqui no Band Cidade. Tudo bem, Prisco? Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Prisco, essa operação ela vai ter reflexos muito além da ação policial em si, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Em meio a uma manhã fria aqui na capital, politicamente muito calor. Ed Pereira, intimamente ligado a Jean Loureiro, ex-prefeito, que o guindou à secretaria. Aliás, ele concorreu à Câmara Federal, pela União Brasil, mesmo partido de Jean, são correligionários. E o desdobramento disso? Topázio Silveira Neto já vinha há algum tempo
distante de Jean Loureiro. A foto é na Assembleia Legislativa, quando da investidura de ambos, à frente do Paço Municipal, a 1º de janeiro de 2021. Depois, Jean renunciou, concorreu ao governo, ficou em 4º lugar. Só que sucessivas operações foram realizadas na prefeitura, relacionadas essas operações a períodos pretéritos. E agora Topázio anda preocupado com a situação, deseja se descolar desse desgaste. Ele é candidato à reeleição, não à toa que já nos últimos meses ele estabeleceu uma conexão com o governador Jorginho Melo. Os dois não se largam mais, ultimamente de cima para baixo. Inaugurações conjuntas, confabulações, tanto é que Topázio sinalizou para Jorginho a indicação do vice, que a princípio caberia à União Brasil de Jean Loureiro, certamente já prevendo esses desdobramentos. Portanto, Rodrigo, tudo leva a crer que Topázio ainda mais, a partir de agora, fique fechado com Jorginho e com o PL e se distancie do União Brasil. Daqui a pouquinho você volta por isso com mais análise aqui no Band Seguramente. Cidade. Vamos em frente então. Olha, 3 pessoas ficaram levemente feridas e um cão morreu em um incêndio na manhã desta quarta-feira em Blumenau, no Vale do Itajaí. O fogo atingiu apartamentos de um edifício do programa Minha Casa Minha Vida, no bairro Passo Manso. 4 carros, 5 ambulâncias e um helicóptero foram mobilizados pelos bombeiros para o combate às chamas. De acordo com os bombeiros, o cachorro foi encontrado morto no banheiro de um dos apartamentos. 3 pessoas tiveram ferimentos leves e foram levadas para o hospital. O incêndio foi controlado perto do meio-dia. Os bombeiros apuram o que provocou esse fogo. E a polícia militar prendeu em Jurerê Internacional, no norte da ilha, aqui na capital, o homem conhecido como o faraó dos bitcoins. Ele estava foragido desde 2022. A prisão ocorreu na noite dessa terça-feira. Para escapar sem ser reconhecido, o homem chegou a fazer uma harmonização facial, vejam só, e a remover uma tatuagem no braço. Durante o tempo que esteve foragido, ele vivia uma vida de luxo aqui na capital catarinense. O homem é investigado na Operação La Casa de Papel por pirâmide financeira e fraude e fazia parte de um grupo que tinha uma criptomoeda própria, mas não tinha autorização para operar no ramo financeiro. O esquema criminoso teria causado um prejuízo para mais de 1.300.000 pessoas. Olha, a saída para o feriado de Corpus Christi tem gerado movimento nas rodovias federais do estado durante toda essa quarta-feira. O repórter William Tenório conferiu a situação no norte catarinense. William. A previsão da concessionária que administra o trecho norte da BR-101 e a 116 em Santa Catarina é que mais de 1 milhão de veículos passem pelas rodovias. Já na tarde de hoje, houve um aumento de 50% do fluxo normal e deve aumentar agora no início da noite. Há também a previsão de grande movimentação no período da tarde de domingo, principalmente no trecho da BR-101 entre Itapema e Pissarras. Para reforçar a segurança de quem trafega pelas rodovias catarinenses, a Polícia Rodoviária Federal iniciou às 0 hora de hoje a Operação Corpus Christi 2024, que se estende até às 23h59 de domingo e alerta para os trechos mais preocupantes. Vamos ver o que disse o inspetor Adriano Fiamoncini, chefe do Núcleo de Comunicação Social da PRF em Santa Catarina. Os trechos mais preocupantes do feriadão ficam nas BRs 282 e 116, região de Lages, devido à Festa do Pinhão, evento que atrai milhares de pessoas à Serra Catarinense. Vale também salientar que quem trafega pelo trecho norte da BR-101 já está pagando um valor maior nos pedágios. Desde a 0 hora de hoje, os preços foram ajustados de R$ 4,90 para R$ 5,20. De Joinville, William Tenório para o Band Cidade. A seguir, Cláudio Prisco Paraíso volta com mais análise e opinião aqui no Band Cidade. E veja também, na economia, Santa Catarina é o 4º estado do país que mais gerou postos de trabalho com carteira assinada nos primeiros 4 meses do ano. Os detalhes depois do intervalo, eu volto já já.
Estamos de volta com o Band Cidade, com mais análise aqui no programa com o Cláudio Prisco Paraíso. Prisco, a sessão de ontem do Congresso Nacional foi agitada, para dizer o mínimo, não é? Muito agitada, sem dúvida nenhuma, Rodrigo. E o que aconteceu? Vitória consagradora do ex-presidente Jair Bolsonaro, veja só. Porque ele havia vetado a criminalização das fake news, que, em última análise, poderia levar à prisão pessoas com publicações e postagens nas redes sociais, com detenções de 4, 5 anos. Em última análise, seria a censura nas redes sociais, com larga margem de votos, inclusive votos da base aliada de Lula da Silva. O veto foi mantido contra o interesse do Palácio do Planalto. Veja só aqui. Aí foi justamente no momento em que a Câmara se manifestou por respaldar o veto de Jair Bolsonaro. Agora, no próximo telão, nós já temos uma outra situação relativa a uma derrota acachapante de Lula da Silva, no que diz respeito ao veto das saidinhas. O governo federal queria restabelecer as saidinhas. Foram proibidas, tanto pelo Senado quanto pela Câmara. Lula vetou. E foi também derrubada aí em sessão do Congresso Nacional. E qual foi o placar de Santa Catarina? Vamos lá. Pedro Kizai e Ana Paula Lima, petistas ambos, foram os únicos que votaram pelo restabelecimento das saidinhas. Todos os outros 14 deputados federais catarinenses se posicionaram pela derrubada do veto de Lula da Silva. Inclusive os 3 senadores, Esperidião Amin, Jorge Seife e Ivete Apel da Silveira. Portanto, a sociedade que exerceu pressão sobre os parlamentares também lavrou um tento importante. Foi dito um não ao crime organizado, que parece ter representantes na esfera do Poder Executivo. É com você, Rodrigo. Cláudio Prisco Paraíso, todos os dias com a gente no Band Cidade, também no portal TVBV Online. Obrigado, Prisco. Até amanhã. Até amanhã. Economia. Uma pesquisa realizada em 8 capitais brasileiras apontou que Florianópolis está entre as 3 cidades que mais registraram aumento no índice de reajuste de aluguel acima da inflação oficial. Santa Catarina lidera o ranking de valorização de imóveis no Brasil. Investidores de todo o país são atraídos ao estado pela proximidade das praias e indicadores em alta para a economia. Mas, além de comprar, alugar um imóvel é muito importante também. Afinal, será o lar de uma família. Elas precisam primeiro realizar a escolha do local onde elas vão morar, que isso é principal, né? A casa, o imóvel, tu vai melhorando com o tempo, tu vai deixando com a tua carinha. E levar em consideração a questão da renda familiar também, né? Não tomar mais do que 30% da renda familiar, né, com essa alocação. Apesar de ser menos complexo que comprar um imóvel, o processo de locação requer cautela e cuidados por parte do locatário. A Cindy chegou à capital catarinense há uma semana e, para alugar o apartamento, procurou uma ajuda especializada. A localização era o mais importante para mim, porque eu considero importante morar um pouco mais próximo aqui do trabalho, um bairro que não seja tão distante e que permita ter uma qualidade de vida um pouco melhor, que para mim é o centro atualmente. E aí a renda também para parametrizar o valor do aluguel. De acordo com o último levantamento, o preço médio de locação de apartamentos prontos em Florianópolis registrou um aumento e o índice ficou acima da inflação oficial medida no mês passado, o que se manteve agora em maio.
Uma das razões para isso é que os proprietários entenderam que comprar imóveis para vender tem sido mais vantajoso do que alugar. E atrelado, por exemplo, a Europa está em guerra já há algum tempo, a gente tem recebido muitos investidores europeus, né? A gente tem vendido imóveis para pessoas da Rússia e tudo mais. Então, naturalmente, quando o país está em crise, eles vão buscar investir o dinheiro dele num país que eles veem potencial de valorização, que é o caso daqui do Brasil em geral e Santa Catarina principalmente. E Santa Catarina fechou abril com um saldo positivo nas vagas formais de trabalho. Os dados são do Ministério do Trabalho, baseados no CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Aqui no telão as informações. Em abril, Santa Catarina registrou 149.261 admissões e um total de 135.800 demissões. Dá um saldo total positivo de 13.457 postos com carteira assinada. Foi o 7º melhor resultado entre os estados brasileiros, com alta de 0,53% frente ao mês de março. No primeiro quadrimestre do ano, janeiro a abril, foram contratadas cerca de 618 mil pessoas e demitidas outras 538.160. Dá um saldo aí positivo de 79.869 vagas formais, alta de 3,24%. E nesse critério aqui, no quadrimestre, Santa Catarina ficou na 3ª posição, ou melhor dizendo, na 4ª posição do ranking nacional, atrás apenas de São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Desempenho por setor agora. Serviços liderou de novo a geração de vagas formais em abril, 7.342 postos abertos no mês. Seguido pela indústria, 3.394 vagas. Também a construção civil, 2.534. Logo depois, comércio, 1.926 vagas. Quem mais uma vez registrou uma demissão maior do que as admissões foi a agropecuária, 1.741 postos fechados no mês de abril. Entre as cidades catarinenses, no acumulado do ano, Joinville lidera a geração de vagas formais, 7.543 postos abertos. Depois vem Itajaí, 6.115, Chapecó, 4.069 e Blumenau, com 4.010. E ainda na economia, a atividade econômica catarinense apresentou um desempenho acima da média nacional no primeiro trimestre deste ano. Entre os meses de janeiro e março deste ano, a economia catarinense registrou crescimento de 3%, segundo o indicador do Banco Central, considerado uma prévia do PIB. O resultado ficou acima da média nacional do período, que foi de 1%. De acordo com o Observatório Fiesc, a alta da economia catarinense é explicada pela demanda interna aquecida e pelo aumento das exportações em setores relevantes para a economia do estado. No acumulado dos últimos 12 meses, Santa Catarina registrou alta de 2,7%, também acima da média nacional para o período, que foi de 1,7%. Nesta terça-feira ocorreu o primeiro registro de neve do ano no sul do Brasil. Foi em São Joaquim, na Serra Catarinense. Um fenômeno de baixa intensidade e curta duração ocorreu por volta do 12:30. No momento em que caiu a neve, a temperatura estava próxima de 0 grau. Um morador da cidade registrou então o momento em que os flocos de neve caíram do céu. E o feriado de Corpus Christi vai ser de tempo firme em Santa Catarina. É a influência da massa de ar frio e seco que tem atuado no sul do país nesta semana. No mapa a gente vê que o mapa está totalmente amarelo, ou seja, tem sol e tempo claro, céu claro em todas as regiões de Santa Catarina. As temperaturas vão estar baixas pela manhã em todo o estado, com mínimas próximas de 0 e até negativas. Tem condição para geada nas áreas mais altas do meio-oeste, Planaltos Norte e Sul. Ao longo do dia, temperaturas em elevação. Já estão aqui mínimas e máximas. Em Florianópolis, mínima de 11, máxima de 19 graus. Em Joinville, variação entre 9 e 20. Em Blumenau, 10 de mínima e 20 graus de máxima. Viramos a página, mais informações do tempo no sul catarinense. Criciúma, mínima de 9, máxima de 20 graus. Em Lages, da Serra Catarinense, variação entre 3 e 15. E em Chapecó, no oeste, mínima de 6 e máxima de 19 graus. A seguir, o Prêmio Band Cidades Excelentes 2024. E veja também os cuidados com os olhos para evitar o glaucoma, uma doença apontada como a maior causa de cegueira irreversível entre os pacientes. Assuntos para o nosso bloco final. Até já. De volta com o Band Cidade para falar do Prêmio Band Cidades Excelentes.
Elétrico ou híbrido? Veículos com essas tecnologias poluem menos quando comparados aos de combustão. E a baixa emissão de poluentes é um dos indicadores do pilar sustentabilidade do IGMA, o Instituto Áquila de Gestão Municipal. Que nós monitoramos dos 5.570 municípios brasileiros, que traduzem um pouco como que esses municípios estão se preparando, estão trabalhando a questão de sustentabilidade na promoção da qualidade de vida da população. Aqui em Campinas, 0,4% da frota da cidade é composta por veículos com baixa emissão de poluentes. O número é baixo, mas já faz da cidade a melhor no indicador entre as com mais de 500 mil de habitantes. Isso está levando, porque nós estamos nesse momento exato, de uma renovação de frota, a substituição e introdução de carros elétricos e híbridos, uma velocidade maior que a média nacional. Em seguida aparecem Ribeirão Preto e Sorocaba, todas cidades do interior paulista, com números superiores à média nacional. A sustentabilidade é um dos 6 pilares do IGMA. São ao todo 72 indicadores usados para contemplar as principais gestões do país, com o prêmio Band Cidades Excelentes. A etapa estadual é em junho e a nacional acontece no segundo semestre. Uma nova lei estadual traz proteção para mulheres na hora do parto. A Raquel sobreviveu ao parto, mas teve que conviver com a dor da morte da filha e com as sequelas causadas pela violência que sofreu. Eu sofri violência obstétrica no parto da minha filha Melissa em 2020, aonde ocasionou a morte dela. E eu não consegui ter um acompanhamento e um acolhimento dentro do hospital humanizado para mim compreender esse luto, para mim ter uma despedida com a minha filha. E eu saí de colo vazio da maternidade. O projeto intitulado Lei Melissa Afonso Pacheco foi aprovado pela bancada feminina na Assembleia Legislativa Catarinense e propõe que unidades de saúde públicas e privadas garantam que as mulheres em trabalho de parto tenham atenção integral em casos de perda gestacional espontânea, natimorto, perda neonatal e violência obstétrica. Eu luto por justiça e com essa minha luta que eu exponho e falo sobre a melhoria de políticas públicas dentro das maternidades, sobre a humanização do luto no momento da perda. Foi elaborado um projeto de lei que falasse sobre essa violência e que conscientizasse sobre a humanização do luto na hora da perda de um filho. O acolhimento e toda conscientização e elaboração que esses pais precisam no momento dessa perda. Maio foi dedicado à prevenção ao glaucoma. É a principal causa de cegueira irreversível entre os pacientes. Há 5 anos, seu José descobriu o glaucoma, doença que provoca a perda gradativa da visão. Após o susto, ele buscou tratamento para seguir a vida normal. Ela vê tudo, faz todos os exames, né? Tem outros exames também que eu tenho que fazer aqui dentro da clínica. E ela manda pingar o colírio, né, que é o mais importante. E são 2 colírios. Um é à noite, às 9 horas da noite, todos os dias, e o outro é para lubrificar o olho, né? Genética, idade e o aumento da pressão intraocular são fatores que podem provocar o glaucoma. Pessoas que tenham acima de 40 anos de idade, elas devem ficar mais atentas e procurar uma avaliação, uma consulta oftalmológica de rotina, porque aumenta, se tem um fator de risco aumentado a partir dos 40 anos. Assim como aquelas pessoas que têm casos de glaucoma na família, por exemplo, tem o pai, a mãe, um avô que tenham glaucoma, aumenta a chance também de desenvolver a doença. O glaucoma é a principal causa de deficiência visual irreversível. Por isso, a importância de se fazer exames periódicos com um médico oftalmologista. Em todo o mundo, há cerca de 7.700.000 casos de cegueira provocados pelo glaucoma. Durante este mês, o assunto ganha destaque devido à campanha Maio Verde de conscientização e prevenção ao glaucoma, doença que não tem cura, mas que pode ser tratada. E o que é muito importante, a gente fazer um diagnóstico precoce, porque se o glaucoma for diagnosticado precocemente, assim que se faz o diagnóstico, a gente inicia o tratamento e tenta evitar a progressão da doença.
preservando a visão desse paciente com mais qualidade de vida. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade. As reportagens desta edição estão em TVBV Online, o nosso portal. Acesse, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela ou acesse tvbv.com.br e fique muito bem informado. Vem aí o Jornal da Band. Para você, um forte abraço, muito obrigado pela audiência, uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.